Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Você já parou para pensar como o seu organismo se tornou um escravo do consumo excessivo de carboidratos? Mas por que será que isso acontece com a gente? Vamos entender? Primeiro, você sente aquela fome e resolve comer algo rico em carboidratos, como pães, grãos, massas em geral. Segundo, seu corpo então pega esse carboidrato e passa a transformá-lo em glicose, o açúcar. Assim, os níveis de açúcar no sangue começam a subir ao extremo. Terceiro, a glicose em excesso em nosso sangue se torna tóxica. Portanto, nosso corpo passa a liberar uma certa quantidade de insulina para tentar controlar esse excesso de glicose no sangue. Para regularizar o índice alto de glicose no sangue, a insulina suspende a queima de gordura, pois bloqueia a enzima que nos faz a gordura como combustível, e o corpo passa a usar a glicose em excesso como combustível. Quando o nosso corpo percebe que nosso estoque de glicose já estão cheios, ele passa a estimular a enzima que nos faz armazenar gordura para ser usada posteriormente. O corpo passa a armazenar a glicose como forma de gordura. Isso é uma defesa natural do nosso organismo. Assim não ficamos com doses tóxicas dessa substância em nosso organismo. Só que após reduzir a glicose do nosso corpo, a insulina ainda continua na nossa corrente sanguínea, bloqueando a capacidade corpórea de transformar a gordura em energia. Ou seja, você continua acumulando gordura e aumentando o seu peso. Portanto, com a insulina bloqueando a utilização de gordura corporal como combustível e sem ter outra fonte de energia disponível, você passa a sentir fome novamente e passa a comer ainda mais. Então, passa-se um ciclo vicioso. Portanto, você não engorda porque come demais. Você come demais porque está engordando. Enfim, tudo se baseia-se em evitar todos os carboidratos e açúcar. Vamos entender um pouco melhor a sensibilidade à insulina. Quanto mais carboidrato comemos, mais liberação de insulina acontecerá em nosso organismo. A insulina empurra os nutrientes à força nas células, porém chega um momento em que as células não precisam mais daquelas quantidades absurdas de carboidratos. Então chegamos ao momento em que geramos resistência à sensibilidade à insulina. Quanto mais carboidrato ingerimos, maior é a tendência que esses carboidratos sejam acumulados como gordura, ao invés de serem ingeridos nos músculos como forma de glicogênio. Isso também aumenta o acúmulo de triglicérides no tecido muscular, o que contribui para a resistência à insulina muscular. À medida que a sensibilidade à insulina diminui, a utilização de glicose também, por motivos óbvios. O resultado é que cada vez menos glicogênio é estocado, menos tamanho muscular, maior acúmulo de gordura. Quanto mais tempo essa situação for arrastada, menores serão os ganhos de massa magra e maiores serão os ganhos de gordura. E por sinal, a diabetes tipo 2 é o ponto final dessa insensibilidade à insulina. Apesar de ser uma doença geralmente hereditária, também está diretamente associada a hábitos de vida. E só porque você levanta pesos e talvez use hormônios, isso não te faz imune a ela. A sensibilidade à leptina. Muito bem, agora seus ganhos já estão reduzidos. Você está se tornando cada vez mais resistente à insulina e ganhando mais gordura. É agora que a resistência à leptina entra em ação. A leptina é um hormônio peptídico produzido nas células gordurosas, tecido adiposo, que funciona como um controlador do metabolismo e regulador da fome. Fica mais fácil, talvez, se eu te disser que a leptina é como se fosse uma espécie de termômetro do combustível do corpo. A leptina monitora os níveis de energia corpóreos para definir o gasto energético, oxidação de gordura e metabolismo de forma geral. À medida que os estoques de gordura aumentam, os adipócitos liberam mais leptina na circulação, que cruzam a barreira hematopoética, também chamada de barreira sangue, do cérebro, e se comunicam com receptores de leptina no hipotálamo.
Esse é um sinal que você está energizado e avisa o hipotálamo para mandar sinais ao cérebro para o resto do corpo diminuir o apetite e acelerar o seu metabolismo. Da mesma forma, se o consumo calórico diminuir, as células adiposas produzem menos leptina. Isso avisa ao hipotálamo que nossos níveis de energia estão baixos, acionando então o aumento de apetite e diminuindo o metabolismo. Todavia, o mecanismo de ação da leptina não é restrito somente ao hipotálamo. Existem receptores de leptina em todo o nosso corpo, permitindo que a leptina controle globalmente o apetite, o metabolismo e o gasto energético. À medida que os estoques de gordura aumentam, cada vez mais a leptina é produzida e liberada na corrente sanguínea. Eventualmente, quando os níveis de leptina estão altos, você desenvolve resistência à leptina. O que acontece? A leptina se liga aos receptores de leptina, mas não existe mais sinalização de redução a essa altura do campeonato. Ou seja, não existe mais nenhuma queima de gordura, apesar do acúmulo de gordura excessivo. O cérebro não recebe mais o sinal de satisfeito. Como resultado, você basicamente perde o controle sobre o apetite, um dos motivos para a obesidade mórbida. É óbvio que cada pessoa reage de uma forma. Chamamos isso de individualidade biológica. Algumas pessoas são suscetíveis, outras nem tanto. Os mais abençoados geneticamente são os que desenvolvem apenas um pouco de resistência insulínica e um pouco de resistência à leptina. Já aqueles que não têm metabolismo tão resistente, com a pré-tendência, existe o acúmulo de gordura e tem mais dificuldade nesses aspectos. Finalizando então, agora estamos resistentes à insulina e resistentes à leptina. Agora chegamos ao final do ciclo vicioso, que é quando a bola de neve chega ao limite e você desenvolve um legítimo caso de resistência anabólica. Então, novamente, focando aqui para vocês nessa videoaula, vamos eliminar o consumo de carboidratos e o consumo de açúcar. Nessa videoaula deu para entender basicamente como funciona todo esse ciclo vicioso do carboidrato, do açúcar. O que ele faz com os nossos desejos, com a nossa fome. Então, eliminando o açúcar e eliminando o carboidrato, você vai ver que você vai ter controle sobre o seu apetite, sobre a sua fome, sobre a sua ansiedade, enfim. Ok? Espero que tenham gostado dessa videoaula e te vejo na próxima videoaula. Tchau, tchau!